Análise do desgaste de pinos de cobre e latão contra ferro fundido cinzento. Este trabalho foi desenvolvido no LATRIB, Laboratório de Tribologia da URGS. O objetivo desse estudo é analisar os mecanismos de desgaste atuando nos diferentes materiais para que futuramente se possa encontrar um substituto tribológico para o cobre, uma vez que é um material prejudicial ao meio ambiente. Previamente aos ensaios pino sobre disco realizados no LATRIB, foram feitos ensaios de tração com cobre com latão e ensaios de dureza Brinell. Por fim, realizamos ensaios pino sobre disco por meio de um tribômetro. Os parâmetros dos ensaios utilizando o tribômetro é o da tabela a seguir, sendo os mesmos para os dois materiais e com 3 trilhas para cada disco. O disco fixado no tribômetro é o modelo apresentado na imagem, composto por ferro fundido cinzento. Os corpos de prova eram de cobre e de uma liga de latão, 70% cobre e 30% zinco. Após os ensaios, foram realizadas análises do desgaste de massa por meio de uma balança de precisão e durante e após os ensaios foram tiradas fotos do disco para monitorar o desgaste. Resultados: os resultados do ensaio de tração mostram que o latão tem o maior limite de resistência à tração, enquanto o cobre é mais dúctil. Pode-se ver que o latão é mais duro que o cobre. Foram feitos ensaios com 2 discos para cada material, totalizando 6 trilhas. As imagens obtidas durante o ensaio para o cobre mostram um alto desgaste do disco, com presença de sulcos e pouca deposição de material para as 3 trilhas. Para o latão, o comportamento foi o contrário, havendo deposição de uma fina camada de material do pino sobre o disco e praticamente nenhum desgaste do disco. Os pinos de cobre sofreram maior deformação plástica que os pinos de latão devido à menor resistência ao escoamento. Os gráficos mostram que o comportamento do atrito foi mais elevado e mais instável para o cobre que para o latão. O resíduo de massa é mostrado a seguir, sendo mais elevado para o cobre, uma vez que houve desgaste tanto do pino como do disco. No latão, houve apenas desgaste do pino. Pode-se concluir que o atrito do cobre é mais instável e o pino causa maior desgaste do disco. Afinal, o cobre, por ser mais dúctil, acaba alongando-se antes de romper-se, causando pontos concentradores de tensão que fragilizam o disco. O latão, por sua vez, apenas deposita uma fina camada amarelada sobre o disco, identificado em estudos prévios como um óxido de latão. O pino sofre uma menor deformação devido à sua maior dureza e os ensaios estão de acordo com estudos já realizados que mostram que a porcentagem de zinco na amostra aumenta a quantidade de material transferido do pino para o disco. Para finalizar esta apresentação, estas imagens capturadas durante os ensaios mostram a ductilidade do cobre e posterior desgaste do disco. O latão tem um comportamento uniforme, onde há apenas deposição do material do pino sobre a superfície do disco.